Olá, amigo enxadrista, amiga enxadrista. Aqui é Alexandre Herzog, psicólogo e gestalterapeuta, falando com você diretamente do canal As Soluções Criativas, para tratar desse tema tão importante que é a percepção de jogo, enquanto a gente está jogando. E hoje, nesse vídeo, vamos abordar coisas que somente o jogador amador de xadrez sabe. Então, se isso é um assunto interessante para você, já me acompanha aqui depois da vinheta. E considerando então que essas coisas que o jogador amador de xadrez sabe, ele sabe quando elas acontecem no jogo, nós vamos ter uma gameplay aqui de 3 minutos, onde vou comentar as coisas durante a partida e numa análise rápida, após a execução da partida, a gente vai aprofundar um pouco melhor, pontos específicos. Então, temos a oportunidade de jogar com as brancas contra George Christie, e aí a gente começa a nossa reflexão. A abertura que eu fiz começou aqui com a inglesa, e ele escolheu uma estrutura típica de defesa Pirk, defesa moderna, defesa índia da dama, para jogar contra mim. Aí agora ele tem 2 peças agindo sobre essa casa e eu só uma. Um problema que o enxadrista comum tem, o enxadrista amador, é se preocupar com demandas que ainda não se estabeleceram. Por exemplo, aqui, esse bispo. O grande problema aqui, eu já perdi muitas partidas por causa desse plano, era esse cavalo aqui. Porque se eu troco o bispo aqui, a ideia é vir capturar de dama e depois colocar o cavalo dele aqui nessa casa, ameaçando mate aqui, Então a gente poderia pensar, que um problema do enxadrista amador é que nem sempre ele se propõe a aprender com os próprios erros. E aqui, agora, você já está vendo aqui, ou eu, nós, Você que está me acompanhando aqui já está vendo que nós temos a possibilidade de realizar essa ameaça. Aquela jogada ali com a dama aqui não foi tão boa assim para defender essa minha ameaça, E agora o rapaz tem um problema. Acabou que nós conseguimos conquistar uma miniatura. Então vamos analisar rapidamente aqui para tentar entender o que são coisas que somente o jogador amador de xadrez sabe e que estiveram presentes aqui. Essa jogada, o avanço desse peão representa que está para acontecer uma abertura inglesa. A abertura inglesa, segundo o GM Rafael Leitão, é a abertura do futuro. Ela também é muito defendida pelo GM Evandro Barbosa, e você pode ter visto também vídeos do mestre Gabriel Miguel comentando sobre essa abertura e falando bem sobre ela, assim como o Cricor também. E aí, aqui a gente tem a presença desse outro peão, que sugere que as brancas terão uma intenção como essa. E aqui, como na partida você viu, você vai observar novamente aqui que o adversário escolheu uma estrutura
similar à nossa aqui, nesse contexto, ó. Aí agora nós temos aqui um desenho totalmente igual. O que a gente pode avaliar sobre esse desenho? Tem esse espaço aqui, mas ele não representa perigo. Talvez essa casa aqui possa ser explorada. E aí a gente chega à primeira situação que é comum de um jogador amador. Às vezes, quando a gente não sabe muito sobre a teoria de uma abertura, a gente pode trabalhar com esquemas para enfrentá-la. Uma coisa que eu vejo jogando a abertura inglesa, que é muito flexível, né, devido à infinidade de transposições que ela permite, é que assim, o jogador amador de pretas enfrentando a inglesa muitas vezes usa esse perfil de estrutura para trazer uma transposição para as estruturas que são de aberturas de peão-dama. Possivelmente, a pessoa que se propõe a fazer isso faz porque é familiarizada com esse tipo de jogo. Então, é um tipo de proposta que você, inclusive, pode até encontrar no jogo de jogadores profissionais, né? Mas, via de regra, os jogadores profissionais eles têm um profundo conhecimento adquirido da abertura e, a maioria das vezes, escolhem trabalhar com as variantes principais. Aqui você está vendo, ó, a preta está fazendo essa força aqui, ó, nas casas pretas, né? E somente essa peça aqui age aqui nas brancas, que casualmente são as casas onde as minhas peças, nesse momento, estão fazendo força. Então, esse cenário já coloca, embora não haja nenhuma peça aqui, já coloca uma força. E isso é uma coisa que somente jogadores amadores sabem, que é a nossa completa insensibilidade a esse detalhe, né? Eu estou tentando perdê-la e mostrando aqui para você que esse conteúdo existe e às vezes a gente não enxerga, principalmente nós amadores. Os mestres não, eles já passaram por esse momento e já se estabeleceram em outro ponto do caminho, né? Então, como nós também queremos algum dia conquistar a condição da maestria, vamos indo. Aqui agora, com o avanço desse peão, né, a gente começa a mudar essa relação. São duas peças brancas que podem chegar aqui, né? E estão preparando para o avanço desse peão. Aí, essa jogada aqui, como eu mencionei durante a partida, faz parte de um plano em que a dama vai vir a uma dessas duas casas, tentar trocar aqui nessa casa aqui, para depois colocar o cavalo aqui. Só que, nesse momento, esse bispo aqui coloca uma cravada, uma ameaça, né, que só não se materializa, né, por causa da presença do cavalo aqui. Então, esse bispo está ameaçando essa peça, que é uma das peças que realiza a defesa desse peão. Esse é um terceiro ponto que o enxadrista amador conhece muito bem e que o GM já ultrapassou, né? O jogador titulado, mestre nacional, mestre internacional, né?
que é o cagaço que dá quando a gente vê essa cravada aqui e a gente se depara aqui que são duas peças diretamente e essa aqui indiretamente, mexendo nesse peão, e isso aqui, né, diminui a nossa força para atingir esse objetivo. Né? Só que, ó, reparem que essa bateria já foi instalada. Pode ter sido uma visão, mas eu acredito que possa ter sido um pouco de coerência da minha parte também, porque uma vez agora, depois de perder tantas vezes para esse plano, primeiramente eu saio da cravada aqui, agora isso é apenas uma ameaça, e agora se coloca aqui, né, um pouquinho mais de coerência com relação a esses peões aqui, né? E aí agora eu tenho o meu contra-jogo. Dependendo de como sai esse cavalo com o meu cheque aqui, ó, quem pode vir a cair, né? Então, o adversário veio aqui, aí essa vez, pela primeira vez na vida, eu agi muito certeiramente com relação a isso, ó. Aquela peça é atraída ali, eu realizo a captura de modo seguro. Aí agora tem duas peças que atacam esse peão, mas essa minha captura do rei veio num cenário onde eu também tenho duas peças capazes de suportar esse meu peão. E então a gente poderia concluir que agora o centro ele é mais forte para as brancas do que para as pretas, porque o único ponto de contato é esse, e aqui nós temos 2x2, certo? Então, no fim das contas, apesar da gente estar refletindo sobre as coisas que somente o jogador amador de xadrez sabe, nós podemos estar evoluindo aqui minimamente, né? E uma quarta coisa que um jogador amador de xadrez sabe é que é muito tentador explorar uma casa como essa quando ela se abre assim suculentamente, né? Então aqui o jogador de pretas tentou estabelecer um novo plano e aí nós das brancas aqui viemos com a nossa intenção muito clara. Quinta coisa que somente nós jogadores amadores de xadrez sabemos: esse bispo aqui, esse bispo aqui, a gente sempre vai ter vontade de capturar numa situação como essa, porque ele está indefeso. Então isso é o que a gente sabe, mas o que a gente não sabe é que talvez não seja tão negócio assim, né? Quanto mais você passa a batata quente, né, para o oponente, a necessidade de decidir em situações em que você está melhor, a chance de ele cometer um erro é maior, porque ele tem que decidir sobre algo num contexto onde ele tem opções não tão boas. Aqui, por exemplo, ó, seguiu um plano. O plano nosso bem razoável, porque agora temos essa ameaça aqui e não há uma maneira objetiva de defendê-la, a não ser entregando a dama. E aqui, ó, sexta coisa que somente os jogadores amadores de xadrez sabem: é muito difícil a gente entregar a dama. A gente tem um certo apego com ela, né? Não há assim uma definição da psicologia, né, para sustentar agora aqui na presença de vocês. Por que tanto apego assim? De repente alguma associação com a mãe, né? Mas aí são conjecturas que a gente estabelece tentando adivinhar uma coisa que a gente não entende. Mas isso é um fato que é verídico. O enxadrista amador tem um certo apego com relação à dama. Um jogador como Mikhail Tal, que eu sei que você gosta, não tinha apego a nenhuma peça, né? Mas também ele tinha um certo apego a
estética e a arte, né? Por isso que as suas partidas tinham aquelas características de ter muitos sacrifícios e, né, posições às vezes até confusas. Então, aqui com esse vídeo, procurei mostrar para ti, meu amigo enxadrista, minha amiga enxadrista, algumas coisas que somente nós, amadores, sabemos e que, por conta do seu nivelamento técnico superior ao nosso, os GMs esqueceram, né? Porque eles foram para um nível superior, né? Mas nós aqui no nível amador, a gente lida com esse tipo de informação. Espero ter ajudado você com essa amostragem a entender que temas são esses, né? E identificar se eles realmente estão aparecendo no seu jogo, né? Se você está preso a algum deles, você pode acessar a consultoria técnica aqui desse canal, né, para trabalhar a sua percepção e a sua emoção, né, para que esses erros perceptivos, né, e essas situações não aconteçam no seu jogo, principalmente o seu jogo de torneio, que é um contexto em que você quer performar muito bem e se sagrar campeão, né, ou com a melhor pontuação possível, certo? Então, no link da descrição você pode acessar a consultoria e se você deseja compreender mais, né, sobre o jogo de xadrez, nós temos aqui neste canal a parceria com o mestre nacional Gerson Pérez e o Clube Xadrez Online, e divulgamos o método 6 pilares, que é um método organizado para você realizar os seus estudos de xadrez de acordo com a sua disponibilidade, seu tempo, né, e a sua capacidade técnica, né, de entendimento atual, certo? Me despeço de você, grato pela sua presença e pela nossa companhia e nossa jornada juntos. Mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. O que dizer da vida, se nem sempre nela está?